Eu vou trazer uma explicação teológica, porque muita gente confunde, né, o que está aqui dentro, e aí acaba distorcendo a realidade. Eu vou contar alguns pormenores aqui da. Vou falar de três vertentes, tá? Da escatologia. É, existe a teoria do arrebatamento, né? Aquilo que foi dito na Escritura, né? Que num fechar e abrir de olhos, nós seremos transformados e muitos serão arrebatados. Então, existem três, pelo menos, obviamente, três correntes diferentes de arrebatamento. O dos frouxos, né, que é o arrebatamento Nutella, que são as igrejas que mentem ah, para os seus membros, contando uma falsa ideia de um arrebatamento que vai acontecer antes, ou seja, pré-tribulação, são chamados pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai tirar o povo daqui para ninguém sofrer na tribulação. Existe um outro grupo que é mesotribulacionista, né? Porque ele acredita que serão arrebatados no meio da tribulação. E existe os pós-tribulacionistas, os que acreditam que Jesus só vai tirar a igreja daqui, obviamente, quando terminar a tribulação, que a igreja, de fato, aquela igreja que ficar até o final, verá a vitória de Cristo e tal, aquela coisa toda. Bem, obviamente não é pré-tribulacionista, porque não teria duas vindas de Jesus ao mesmo tempo, né? Teria que vir para arrebatar, depois até descer a cidade de Jerusalém. Não há nenhuma coerência no pré-tribulacionismo. Isso aí é conversa de covarde. Por que conversa de covarde? Porque essa ideia é partir do princípio que a igreja não vai perecer, que a igreja não vai sofrer com a tribulação. Mas é muito simples a gente entender uma coisa que está acontecendo hoje. Eu vou colocar para vocês aqui ó, um texto. Apocalipse 13, só para a gente entender o mistério, tá? Para a gente compreender, porque isso aqui eu vou tratar desse assunto, obviamente, com atualidade. Não, eu vou fazer um salto hermenêutico no texto, trazendo para a nossa realidade contextual. Não tem nada a ver com arrebatamento, mas é só para você entender. Aqui, ó, em Apocalipse 13, diz que foi permitido fazer guerra aos santos. Tá vendo aqui? Isso aqui é a tribulação, tá? Na tribulação, a escritura diz que e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, foi permitido que os santos que estavam aqui servindo a Deus, adorando a Deus, na presença de Deus, fossem derrotados. Não seria a primeira vez que isso aconteceu. Se você pegar a história, compre o livro Mártires do Coliseu. Mártires do Coliseu. Compre esse livro para você entender. A igreja primitiva, ela crescia e ela estava se expandindo. Então César, um dos imperadores,
resolveu criar um local chamado Coliseu, onde havia uma tecnologia muito avançada para a época. Eu já fiz um vídeo, inclusive, tive lá, fiz uma live de lá, né? E havia uma tecnologia onde haviam rios, era um teatro com muita tecnologia envolvida, né? O fundo se abria, subiam navios, era uma coisa para a época fora da realidade. Mas também nesse Coliseu haviam os espetáculos, de lá nasce essa história do pão e circo, né? Nasce de lá. Os espetáculos que eram dados para os romanos, e interessante que ali naquele local, os cristãos eram sacrificados todos os dias, em todos os espetáculos. Foram milhares de cristãos ali durante o período até 300 depois de Cristo, quando a igreja se tornou oficial. Até antes de Constantino, aquele espaço era usado para sacrifícios vivos de cristãos. Aí você me pergunta, qual é a diferença dessa geração para aquela geração? Por que Deus não poupou os cristãos naquele período? E se não poupou naquele período, por que vai poupar você hoje? Você compreende? Esse argumento de vou orar a Deus para Deus mudar o Brasil. Filho, se Deus mudar o Brasil, eu vou nu no inverno, arrastando a minha bunda pelo asfalto até Viena, daqui até Viena. São 1 hora e 40 de carro. Eu acho que eu vou gastar pelo menos uns 15 dias arrastando a minha bunda até Viena. Se Deus mudar o Brasil. A promessa que eu faço a vocês. Eu vou nu, com a minha bunda sendo arrastada no asfalto com neve. Dado a minha certeza de que Deus não vai mudar o Brasil por causa das suas orações. Porque em nenhum lugar ele fez isso. Porque não há nenhum registro sobre essas orações, tais orações que mudou uma nação. Uma nação pode se arrepender dos seus pecados e a partir do arrependimento de uma geração, de um povo, o país muda. Lógico, porque as pessoas estão seguindo o evangelho. Mas o país não vai mudar porque Deus vai interferir. A mudança é uma decisão nossa. Como eu sei que o povo brasileiro está a milhas de distância de ter consciência, consciência espiritual, consciência de cidadania, princípios, ética, formação ética, estética, moral. Cara, esquece, não vai mudar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Tão certo quanto vive o Senhor, isso não vai acontecer, porque Deus não vai descer do céu e vai convencer cada cristão ou cada pessoa que não é cristã a fazer o que é certo. Tá aqui, filho, ó. As pessoas não fazem porque não quer fazer. Então, esquece essa coisa de que não, nós vamos vencer o comunismo, vamos vencer o globalismo, seja o que seja, não vai. O Brasil vai ser um país escravo, mais do que já é. Porque foi decidido assim. Então você não precisa se preocupar com isso, tem que se preocupar com você, com a sua vida espiritual. Como é que anda você com Deus? Como é que tá as suas conversas com Ele? Você está em dias com Deus? Essa é a questão aqui, ó, que mais importa hoje é que você mude, é que você busque a intimidade, é que você tenha um verdadeiro relacionamento com Ele, que a partir daí, sim, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, em nós, Ele tem esse poder para fazer muito mais
do que pedimos ou pensamos, mas em nós, em nossa vida, no indivíduo, não é no coletivo.